Henry Ford nasceu no dia 30 de julho de 1863, em Michigan, nos Estados Unidos, filho de um fazendeiro, mas ele odiava a vida na fazenda e desde muito cedo passou a ser entusiasta de mecânica. Tudo começou quando aos 12 anos ganhou um relógio de seu pai e logo ele aprendeu a montar e a desmontar em questão de minutos o relógio. Com isso ele começou a trabalhar com o conserto dos relógios dos moradores da cidade em que morava, mas tudo mudou quando viu pela primeira vez o motor a vapor em uma viagem escolar para Detroit. Com isso, a sua paixão por mecânica aumentou ainda mais e Henry passou a estudar ainda mais sobre o assunto e quando tinha apenas 15 anos montou seu primeiro motor a vapor. Após o falecimento da sua mãe, Henry quis de vez sair daquela situação e deixar de lado o trabalho na fazenda. Foi quando tentou a sorte e se mudou para Detroit e foi lá que conseguiu seu primeiro emprego no Michigan Car Company, recebendo um salário de apenas $2 por semana. Mas o emprego lá não durou muito e com apenas 6 dias de trabalho foi demitido. E com isso, ele foi atrás de outro emprego e conseguiu um trabalho que ele sabia que dominava desde muito novo, com consertos de relógios e com um salário de $3. Foi então em 1872 ele resolveu voltar para a fazenda do seu pai. Na época, o seu pai comprou uma máquina a vapor e com isso Henry passou a trabalhar com ela, mas ele se destacou tanto que um vizinho resolveu contratar para operar a máquina e por um salário de $3 semanais, mas ele se destacou ainda mais no trabalho e logo seu nome chegou a Westinghouse Energy Company, que ficava em Nova York, que resolveu o contratar para fazer a manutenção e instalação de máquinas pelo estado de Michigan. Em 1875, Henry se casou com Clara Jane Bryant e mesmo com seu pai oferecendo uma boa parte da sua fazenda para Henry como presente de casamento, ele recusou o presente de seu pai, pois não queria trabalhar com aquilo, e então resolveu mudar para a cidade de Detroit para tentar conquistar o seu sonho e foi lá que ele encontrou uma revista britânica que o faria abrir ainda mais sua mente. Na revista falava sobre um motor revolucionário e diferente dos que ele estava acostumado, esse funcionava a gasolina e que foi um desempenho ainda melhor do que os motores a vapores. Esse motor era uma tecnologia nova e que não era famosa ainda na América, mas já era bem popular no continente europeu. Mas já era o suficiente para Henry se apaixonar e embora não entendesse como funcionava o motor, ele quis estudar ainda mais sobre a mecânica e eletricidade e com isso resolveu arrumar um emprego como engenheiro noturno na maior empresa de eletricidade do estado, a Edison Illumination Company, empresa fundada por Thomas Edison. Com isso ele continuou estudando ainda mais e pouco tempo depois foi promovido a engenheiro-chefe, com um salário de $100 por semana e convertendo para o valor do dólar hoje seria algo em torno de $3.370 ou mais ou menos R$16.000. Isso só em uma semana. $400 no mês naquela época realmente era muita grana. Após o nascimento do seu primeiro filho, Henry voltou a trabalhar, agora com a ideia de criar a primeira carruagem sem cavalos e depois de muito estudo e trabalho, foi então que ele criou seu primeiro veículo motorizado, que ele chamava de quadriciclo e era nada menos do que duas bicicletas montadas uma no lado da outra com um motor para fazer elas andarem sem pedalar. Mesmo com alguns problemas com o fato de ter apenas duas marchas, não tinha marcha ré e faltava o sistema de refrigeração, o que ocasionava o superaquecimento do motor. Henry continuou trabalhando e logo criou o primeiro sistema de radiador para o seu projeto e logo ele vendeu o seu projeto por $200, dinheiro que ele iria usar para um projeto ainda maior. Então foi aí em julho de 1899 ele completou o anúncio da seu segundo projeto, um veículo ainda maior, nada resistente e mais pesado, e junto com um comerciante rico na época, os dois fizeram o primeiro test drive na nova invenção de Henry, o que foi uma experiência ótima no tempo. E um mês depois, para ser mais exato, no dia 5 de agosto de 1899, eles presenciaram a criação da primeira fábrica de Ford. Fábrica que não durou muito tempo e com um pouco mais de um ano a empresa fechou por diversas razões, incluindo discussões por matérias e desenvolvimento de um carro. Henry não desistiu da sua ideia e só com 6 meses depois conseguiu concluir o seu primeiro carro. Um vagão de entrega foi concluído e apenas 20 deles foram fabricados nos primeiros 2 anos de empresa e pouco depois ele foi demitido, mas Henry viu os fracassos como lições. Após o fracasso da empresa de Detroit, Henry Ford criou seu primeiro carro de corrida que impressionou a cidade com seu carro de 26 cavalos de potência e superou a concorrência. Foi aí que Henry, enfim, conseguiu investimentos e voltou para a fábrica antiga como engenheiro-chefe, mas a posição de Henry não era segura, pois os investidores queriam que Henry fabricasse carros de passeios e carros de rua. Foi então que ele
eles trouxeram outro engenheiro, o Henry Martin Leland, o que fez Henry ficar curioso e abandonar a fábrica, e com isso ele resolveu trabalhar por conta própria, não ter que lidar com mais ordens de ninguém. Ford, por sua vez, se juntou com o ex-ciclista Tom Cooper e começaram um projeto de um carro de corrida para ser o mais veloz já criado até então. Então nasceu o Ford 999, que tinha 90 cavalos de potência, carro que bateu diversos recordes e chegou a bater a velocidade de 92 milhas por hora, e convertendo para a quilometragem é 148 km por hora, façanha que deu o título de melhor designer de carro de corrida da América para Henry Ford. Foi então que Ford ganhou mais o nome e pôde voltar com a sua fábrica, a Ford Motor Company. Só que dessa vez ele sabia que iria dar certo, que ali poderia revolucionar a indústria automobilística e criar veículos mais acessíveis para as pessoas. Foi então que, depois de muitos projetos, foi criado o seu carro mais revolucionário. Em 1927 foi criado o Ford Model A, com 30 cavalos, que chegava a 105 km por hora. E foi exatamente nesse veículo que nasceu o que conhecemos hoje como Fordismo. Naquela época os carros eram criados de um em um, com várias pessoas ao mesmo tempo. Então Henry criou a linha de montagem, que é os que a fábrica usam até hoje, onde um carro fica em um tipo de corredor, com várias áreas em que cada área fica responsável por uma parte do carro. E então a fábrica de carros enfim seria mais rápida, e foi a Ford Model N que mais usufruiu da nova tecnologia na época. Mas a Ford ainda não estava satisfeito, e em 1905 ele criou a sua própria empresa de manufatura. Então agora ele mesmo ficaria responsável pela criação de cada peça que integrasse nos seus veículos. E foi exatamente nessa época em que ele descobriu o aço vanádio, que era mais resistente aos que eram usados até então, matéria que foi usada pela primeira vez no Ford Model T, algo que foi um dos maiores sucessos de vendas na história da Ford, pois o carro juntava potência e espaço, o tornando mais caro, mas que mesmo assim caiu nas graças do público, que parou aí em menos de 10 anos. Graças à nova linha de produção, o Model T já tinha passado do 1 milhão de unidades vendidas, tornando o carro mais vendido no continente, pois com atualizações e inovações na linha de montagem, cada carro era produzido em até 90 minutos, muito diferente das 12 horas que eram usadas para criar os primeiros Model A. Porém, muitos funcionários começaram a se irritar com a forma de trabalho, começaram a sair da fábrica e irem trabalhar com os concorrentes, pois eles achavam um trabalho muito repetitivo. Com isso, Henry dobrou o salário de seus funcionários, a fim de não perder mais a sua mão de obra. Com isso, o salário dos funcionários subiu para $5 por dia, decisão que fez os concorrentes acreditarem em uma possível falência da Ford, o que não aconteceu, ainda mais com o crescimento de pessoas que viajavam para a cidade para tentarem a sorte de entrar na fábrica. Com isso, a Ford adotou a prática da 1 hora de pausa de cada funcionário e havia 3 turnos de trabalho. Com isso, a fábrica tinha 24 horas de funcionamento. Com isso, os concorrentes tiveram que adotar a mesma ideia, pois tinham medo de perder seus funcionários. Anos depois, Henry chamou seu filho para trabalhar com ele, e logo após isso, seu filho sugeriu a ideia de começar a fabricação de um novo modelo, pois a Ford tinha caído para a 3ª colocação, ficando atrás da GM e da Chrysler. E após muito tempo de teimosia, Henry abriu uma nova fábrica e encerrou a fabricação do Model T. E mesmo com a criação de um novo motor, o V8, a Ford não conseguia se reerguer e foi obrigada a demitir muitos funcionários e a baixar suas taxas. Com a perca de seu filho pelo câncer, Henry incluiu a seu neto em segundo para os negócios da família. Ford passou por grandes altos e baixos e hoje continua sendo uma das maiores fábricas de carros, com modelos muito emblemáticos como o Ford GT, tem sua história de fabricação no filme Ford vs Ferrari, e conta com grandes modelos na lista, como a linha Mustang, F-150 e alguns dos mais populares como Focus e Fiesta. Hoje a Ford é muito forte em algumas competições, mas é muito fácil ver seus Fiestas e Focus em competições de rally, e sempre inovando com os motores com os melhores sons e potência do mundo.